Agora, no que diz respeito à vida social, existe mais um conjunto de tarefas também interessantes e até agradáveis, né, para os pais. Primeira coisa, é acompanhar o filho naquilo que é próprio da idade dele. Então veja, uma criança, tendo ou não tendo deficiência, precisa desempenhar no decorrer da sua vida as atividades que são próprias da sua idade. Uma criança cadeirante com 6 anos precisa participar das atividades que outras crianças de 6 anos desempenham. E assim por diante. Então, é importante para os pais terem consciência disso primeiro e acompanharem esta realidade. É claro que no começo os pais morrem de medo que aconteça alguma coisa, que alguma criança bata no seu filho ou que ele seja humilhado. Todos os pais sofrem isso por todos os seus filhos, tenham eles uma deficiência ou não. Além disto, a participação da criança na vida social coletiva vai fazer com que ela também aprenda a conviver com a diversidade. É importante que a criança frequente grupos de igreja, caso a família seja frequentadora de igreja. É importante que a criança participe de atividades de lazer, sejam essas públicas, sejam em clubes, seja na escola, onde for. É importante que a criança, desde pequena, seja estimulada a participar de esportes adaptados, sejam quais forem, mas que participe desde criança, porque é assim que ela vai aprendendo um repertório que vai se complexificando aos poucos e vai dar para ele uma vida saudável e relacionada com a prática do esporte. É importante que a criança participe de comemorações sociais, comemorações cívicas. Ele precisa compreender o ambiente em que ele vive. Tudo isto é estimulação. Todas essas atividades são fatores que contribuem com o crescimento e desenvolvimento, tanto físico como mental, de qualquer ser humano. Então não deixe o seu filho preso em casa. Não coloque uma redoma de vidro em volta do seu filho e não impeça jamais que ele tenha o máximo possível uma vida normal para a idade dele. Existe a possibilidade do seu filho ser uma criança que vive acamado. Ainda assim, crianças podem vir de fora, fazer contato com seu filho, brincar, conversar, assistir uma televisão, jogar um joguinho, fazer alguma coisa com o seu filho dentro da sua casa. Claro que isso vai dar um pouco de trabalho de você conquistar os pais, você propor, mas sempre tem um jeitinho, né? Organize um lanche para as crianças, organize uma sessão de filme para as crianças, qualquer coisa. Convide as crianças dali de perto, ao chegarem, apresente o seu filho, converse com eles sobre o que ele tem e deixe que eles façam perguntas. Deixa que as crianças perguntem e aos poucos eles estão se familiarizando. Porque se você observar bem, criança não tem preconceito. Ela constrói o seu preconceito a partir das lentes que os seus pais colocam nos seus olhos. Uma quarta tarefa que eu diria que é muito importante para os pais é estar presente em todos os processos decisórios. Seja na área da saúde, na área da educação, na área do mercado de trabalho, na área de lazer, cultura, esportes. O que significa isso? Significa que é importante que os pais ajudem os seus filhos a aprender a tomar decisões, olhando para as suas necessidades, para aquilo que o ambiente oferece e para aquilo que ele precisa solicitar do ambiente. É só a pessoa aprendendo a fazer esse processo que ele vai poder ter uma autonomia gradativa à medida que vai se desenvolvendo. Mas para que ele aprenda isso, ele precisa aprender com alguém. E os pais, geralmente, são ótimos professores para isso, desde que participem dos processos decisórios. Até uns tempos atrás, eu diria que ainda acontece hoje, era comum
que profissionais e organizações de maneira geral fizessem a pressuposição de que sabiam melhor do que a pessoa o que era bom para ela. Isso também é muito comum na nossa sociedade, não é? Se você olhar aí dentro da sua família, tenho certeza que você vai identificar que muitas vezes você acha que sabe melhor do que o seu marido ou sua esposa o que é bom para ela. Que você sabe melhor do que o seu filho ou sua filha, melhor para eles. Isso é muito característico do brasileiro, especialmente de alguns tipos de personalidade. Mas, de maneira geral, nós encontramos isso. As pessoas, sem perceber, adotam uma postura meio arrogante de que, assim, eu gosto tanto de você e eu sei o que é melhor para você. Isso não é verdade. Essa é uma mentira que nós inventamos para nós mesmos e de tanto repetir, a gente passou a acreditar. Quem sabe o que é melhor para si mesmo será sempre a pessoa. É muito importante que a pessoa vá aprendendo no seu processo de desenvolvimento a identificar as suas necessidades, a analisar o que o ambiente tem para oferecer para ela, a identificar o que é que está faltando, que vai lhe ajudar a participar melhor e a solicitar isto, com firmeza, com tranquilidade e com muita consciência de que aquilo é direito. Então, esta quarta tarefa que eu estou sugerindo aos pais é de grande importância, porque é com a participação dos pais que os filhos vão aprender, vão construir essa nova competência. Muitas vezes, pais querem ser participativos e pressupõem que participar é brigar. Então, você chega a um lugar e não tem nesse lugar aquilo que o seu filho precisa para entrar. Por exemplo, você chega num equipamento urbano qualquer, o seu filho está em cadeira de rodas e não tem como ele, não tem uma rampa, não tem a abertura suficiente da porta, então dificulta e a pessoa tem que ser carregada, desmontar a cadeira, montar de novo lá dentro e tal. Isso está errado. A legislação requer que as adaptações de ambiente sejam feitas, né, inclusive nas construções, de forma a permitir o acesso e o funcionamento, a circulação das pessoas em todos os lugares. Então veja, é um direito. Como nós estamos meio que acostumados culturalmente que para obter direitos nós temos que brigar, é muito comum que o que aconteça é, sabe, embates. E eu diria, que tal começarmos a exercitar uma nova forma de negociação? Na verdade, é uma suposta negociação, porque é exigência de direito que nós precisamos e temos o direito de fazer. Mas você pode usar de assertividade e, com muita tranquilidade, com muita serenidade, muita firmeza, solicitar, exigir aquilo que é necessário. Se não funcionar, existem outras instâncias. Existem outras instâncias formais, inclusive do Ministério Público, que você pode ir, acessar e solicitar que aquela necessidade seja respeitada e providenciada. Eu espero que esteja dando para vocês irem percebendo que o nosso país será inclusivo quando esses ajustes acontecerem. E esses ajustes todos vão acontecer naturalmente quando a consciência social estiver realmente modificada. Eu não posso mudar a consciência social de todo mundo sozinha, mas eu posso me transformar, eu posso mudar as minhas ações e com muita tranquilidade, firmeza e autoridade atuar no meu ambiente específico e pode ter certeza que daí mudanças acontecem. E quando essas mudanças acontecerem, elas vão servir
a você, a sua família e a todos os demais que têm as mesmas necessidades. Ainda uma outra tarefa interessante e importante para os pais é cuidar da relação entre a família e os profissionais que atendem a pessoa com deficiência desse coletivo familiar. É muito importante que a família seja centrada. O que significa isso? Uma família onde um faz uma coisa e o outro não fica sabendo, não se conversa, cada um toma providências individuais e independentes ou não se toma providências, é uma família que fica, sabe, ela está espatifada. Essa família não é eficiente. E não só não é eficiente, como ela não vive bem. As pessoas dessa família não conseguem viver felizes como poderiam ser. E é muito simples mudar isso. Para mudar isso, é muito importante que se comece, primeiramente, a cuidar das relações dentro do coletivo familiar. É sentar juntos e conversar. No começo, sai discussão, sai briga, mas se houver boa vontade e desejo de todos de transformar essas relações de forma que elas possam favorecer que todos façam alguma parte das responsabilidades e também que todos tenham tempo para si mesmo e para suas necessidades, as coisas vão se acertando gradativamente. Eu acho que a família assistindo e ouvindo esses vídeos juntos, ajuda, porque vocês vão conversar sobre essas coisas. Esse mesmo centramento dentro do coletivo familiar pode ser levado para a relação desse coletivo com os profissionais que atuam junto à família. Então, se eu sou uma pessoa centrada e vou conversar com um profissional, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai saber que eu sou alguém que estou atenta ao que acontece com a pessoa que está sendo tratada. Além de ser atenta, eu sou uma pessoa participativa. Eu estou ali vou estar ali conversando com ele com interesse próprio. Eu não estou ali passiva, quieta, sabe? Recebendo o que vier do jeito que vier e ficar por isso mesmo. Eu estou ali fazendo perguntas, pedindo orientação, eu estou participando desse processo em qualquer área de atendimento profissional. Eu também serei uma pessoa proativa, ou seja, eu estou olhando aqui, vivendo aqui, mas eu estou olhando ali também. Eu tenho necessidade ou curiosidade de saber como é que eu posso agir hoje para que aquele amanhã transcorra de uma forma que também seja boa, né? Outra coisa, se eu for uma pessoa centrada, eu também serei cooperativa. Eu vou cooperar com aquilo que os profissionais solicitam. Existem famílias que faltam nos atendimentos, atrasam para os atendimentos, não mantém contato, conversa, não tem assim, a interação com os profissionais e com isso, sabe, o processo fica quebrado. Nem o profissional consegue ter um vínculo estável com a pessoa que está sendo tratada, como ele poderia ter caso houvesse essa comunhão entre família e profissionais. Nesse nosso encontro, onde o tema foi tarefas que a família pode desenvolver para efetivamente contribuir com a construção de uma sociedade inclusiva, lembrando que fazemos o pequeno passo aqui e pequenos passos integrados constroem toda uma sociedade transformada para acolher toda a diversidade que a constitui. Então, em resumo, essas tarefas tratam do quê? Em primeiro lugar, os pais precisam se conhecer cada vez mais e trabalhar os seus próprios limites, porque muitas vezes
São os limites que nós temos que se tornam limites para os nossos filhos. São as nossas crenças limitantes que são transmitidas a elas, às vezes até não verbalmente, mas que fazem um estrago na vida do filho. Então, que nós tenhamos a consciência de que eu posso qualquer coisa que eu quiser. Desde que eu tenha um objetivo claro, um planejamento, uma elaboração de passos a serem seguidos e saiba que nem sempre eu vou dar conta de tudo sozinha. Eu posso ir buscar auxílio aqui, suporte ali, conto com profissionais aos quais eu frequento com perguntas, com dúvidas, com solicitação de informação, de capacitação, de treinamento, de orientação. Enfim, eu coordeno a minha vida. Eu tenho que ser proativa na minha vida. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, como eu vou fazer para andar lá e com que recursos eu posso contar para conseguir alcançar isso. Vivendo assim, eu vou estar dando para os meus filhos, inclusive para a criança ou para o filho que tem uma deficiência, a maior herança que eu posso deixar. A consciência de que a autonomia é construída gradativamente e construída a partir do momento em que eu decidi que eu quero. Nós já falamos em outra apresentação sobre a passividade, sobre a agressividade, sobre a assertividade. Ali nós estávamos falando sobre comunicação e agora vou falar sobre essas três coisas nas minhas ações. Então veja, que você vá pensando quanto eu sou passiva na vida. Quanto eu aceito as coisas como se elas fossem imposições imutáveis. E quanto isso não é uma crença limitante. Porque nada é imutável, nada é imposto. Existe sim um fato. As coisas são o que são. Ponto. A deficiência é a deficiência que ela é. Ponto. Isso eu não posso mudar, mas a deficiência não necessariamente levará à falta de eficiência. O que vai levar à falta de eficiência são as nossas crenças limitantes. Mudando a crença, nós podemos dizer que a pessoa com deficiência é eficiente. Por quê? Porque ela tem um ambiente que acolhe e responde às necessidades de funcionamento que ela tem. E isto começa na família, isso começa com você. Isso começa comigo, mas eu já estou aqui fazendo a minha parte. E eu espero que você comece a fazer a sua. Muito obrigada e até uma próxima vez em que a gente vai se encontrar para continuar conversando, refletindo e identificando vias, caminhos de podermos transformar a nossa vida e a vida da nossa comunidade.